bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Bruno, Felipe e Rodrigo, editores do Liberzone. Sejam muito bem-vindos, Felipe, Bruno e Rodrigo, editores do Liberzone. É um prazer tê-los aqui. Bruno, prazer todo nosso, que é o Rodrigo. Aqui é o Bruno que está falando, eu que agradeço o convite, Bruno. Prazer participar, aqui é o Felipe. Vocês têm feito um trabalho incrível de produção e difusão de conteúdo no Liberzone, com uma diversidade editorial admirável, saindo daquela zona de conforto tradicional de economia e política. E, além disso, vocês têm feito esse trabalho editorial com uma linguagem bastante apropriada para a internet. Vocês conseguiram entender bastante bem como funciona essa linguagem, escolha dos temas, etc. E eu queria começar essa entrevista, então, perguntando para vocês de que forma vocês optaram e lapidaram esse modelo editorial. Aqui é o Rodrigo, Bruno. Na verdade, o nosso modelo, se fosse ter algum modelo parecido, seria a Reason, né? Publicação americana. A gente tem uma linguagem um pouco mais preocupada com contextualizar, mostrar uma realidade, trazer a realidade mais próxima do leitor que não está acostumado com a discussão política. Normalmente um leitor jovem que entende um pouco do que é a batalha partidária, mas que não está muito acostumado com discussões filosóficas, discussões que exigem um pouco mais de conteúdo, né, de bagagem. A gente tenta fazer isso de uma maneira mais fácil assimilação, para que ele não fique perdido no meio dessa discussão toda. É o Bruno que está falando. Na verdade, surgiu de forma espontânea, eu acho. Eu já tinha algumas conversas com o Rodrigo e com o Felipe Hermes. É uma necessidade de mercado, é bem aquilo que a gente acredita do mercado, né? A gente já tinha o IMB, o L+, fazendo um trabalho já um pouco diferente do que a gente faz, e tinha espaço para um outro nicho, e a gente já tinha essa conversa. Foi planejado também, por um lado, porque a gente escolheu as pessoas, não foi aleatoriamente, a gente fez um planejamento e a gente escolheu realmente focar nesse público, nesse tipo de informação. E claro, como o Rodrigo falou, sempre com a influência da Reason, que acho que é alguma coisa mais perto que a gente quer chegar. Uma parte desse, além da produção de conteúdo próprio, vocês também têm um grupo de colunistas. Como é que se deu a escolha dos colunistas? E, obviamente, isso foi sucedido, acredito eu, dos temas que vocês queriam ter no site, né? Como é que foi a escolha dos colunistas? Na verdade, algumas pessoas nós já tínhamos proximidade, né? Outras pessoas a gente acabou apresentando o projeto, e são colunas muito bem casadas, né? Você tem hoje, por exemplo, o Rafael Moura de Vasconcelos, que ele fala diretamente à França. Então foi muito interessante ter uma perspectiva do que está acontecendo por lá, trazer as novidades do que acontece no cenário europeu. A Alice, por exemplo, Salles, ela fala dos Estados Unidos, então você acaba tendo alguns contatos internacionais, né? Gente do Canadá, gente da Venezuela, pessoas de países como... Hoje nós temos a sorte de ter 2 cubanos, né? Provavelmente são os 2 únicos cubanos que são anarquistas de mercado, né? Anarcocapitalistas, em Cuba, que escrevem diretamente pra gente. É um trabalho extremamente complicado ter esses 2 presentes no site, porque não há internet em Cuba. Eles precisam entrar com a ajuda de 2 embaixadas amigas, para poder entrar meio que clandestinamente nas embaixadas, acessarem a internet, poderem disponibilizar o conteúdo exclusivo para o nosso site, né? Eles mandam o conteúdo original em espanhol, a gente tem um trabalho de tradução para poder colocar isso no ar, né? E a gente tem também colunista na África, e a ideia é fazer com que brasileiros e pessoas de todo mundo possam passar a mensagem da liberdade adiante com conteúdos exclusivos para o site. Nenhum conteúdo do site ele é replicado de um outro portal internacional ou brasileiro. E muitas pessoas vieram apresentando novas ideias de colunas, né? Algumas ideias a gente já achava que era fundamental, coluna de saúde, coluna de economia, coluna mais de educação específica, e vem dado certo. Acho que o segredo do site que vem dando certo é a nossa equipe de colunistas, que são... A gente tem a sorte de contar com talvez os melhores nomes disponíveis no pequeno mercado liberal brasileiro incipiente, que está crescendo cada vez mais. Além dos colunistas que a gente convidou, a gente teve
algumas surpresas também, né, que se apresentaram. A gente começou a acompanhar alguns trabalhos, por exemplo, do Guilherme Traudi, que apareceu e a gente convidou posteriormente já os outros colunistas, que está dando bem certo. Então a gente está de olho também nos sucessos e nas pessoas que escrevem. Então é um trabalho já que a gente esperava que desse esse retorno que está dando, mas também a gente teve algumas surpresas e a gente está acrescentando ao grupo. Foi mencionado antes, acho que pelo Rodrigo, os colunistas cubanos, né? A dificuldade que tem. Como é que vocês encontraram? Como é que vocês chegaram até esses 2 colunistas e de onde partiu o convite? Então, Bruno, na verdade, o Rodrigo está falando, esses cubanos eles já possuíam um blog meio que, entre aspas, rústico na internet. E eles montaram lá um clube meio clandestinamente, um clube chamado Clube Anarcocapitalista de Cuba. Eles possuem algum material que são publicados lá e com muita dificuldade, né? E eles também possuem alguns pequenos sites com download de livros da escola austríaca, especialmente da escola austríaca em espanhol, para as pessoas poderem baixarem, né? Mas eles possuem uma grande dificuldade de poder fazer esse material rodar. A gente sabe que Cuba é uma ditadura, é muito difícil desempenhar esse tipo de papel lá, é muito perigoso. Inclusive foi dos agradecimentos dele, uma das aceitações deles de poderem contar com escrever para o nosso site, é que também é uma espécie de segurança para eles, né? Eles sabem que a gente mantém contato semanalmente e a gente está de olho no que acontece com eles. Se alguma coisa acontecer, a gente inevitavelmente vai ter que botar a boca no trombone, mas hoje a gente mantém uma relação que felizmente vem dado certo, uma relação, entre aspas, inédita, né? Eu desconheço um outro libertário em Cuba. A gente tem alguns projetos futuros para desempenhar com ambos, porque eles têm uma dificuldade muito grande de livros em espanhol, livros físicos, né? É muito difícil fazer isso chegar a eles. Então eles já pediram pra gente, olha, se vocês tiverem a possibilidade de passarem por aqui e deixar alguns livros em espanhol pra gente, para poder espalhar a mensagem para a população, a gente agradece, por mais perigoso que seja, mas de alguma maneira é algo fantástico, né? Você imaginar que possa estar contribuindo com um país mais fechado da América, né? Você espalhar a mensagem da escola austríaca, do modelo liberal, libertário, seria algo fabuloso. Deve ser uma dificuldade enorme. Deve ser mais fácil entrar com droga em Cuba do que livro de escola austríaca, hein? Deve ter lá as fotos o marxismo do Mises, entra fácil, né? Literalmente. Sim, o marxismo não saiu, né? Então, Na verdade, essas drogas eles até exportam, né? A gente acabou entrando em contato por e-mail, né? E aí foi um contato que eles ficaram extremamente agradecidos e absolutamente disponíveis pra gente desde o primeiro momento. Pois é, eu lamento muito que um país seja identificado por seu governo, ainda mais quando se trata de um regime comunista, né? Porque, sim, quer dizer, no fim das contas, a gente fala Cuba, 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 e pensando no governo, e parece que quando a gente fala de Cuba, a gente está falando também do povo cubano, né? Que é, no fundo, a vítima disso tudo. E que é um povo com uma cultura magnífica, né? Diga-se de passagem, tanto na literatura, na música, no cinema, no pouco que eles produziram muita coisa boa. Não, tem escritores cubanos que eu adoro, um dos quais Cabreira Infante, que é exilado, obviamente. Sim. Mas, enfim, em termos culturais, eu lamento. Espero que esse regime caia, entre em ruína logo, para que esse povo possa florescer de acordo com as próprias pernas e não com um governo comunista. Bom, voltando ao site, vocês três são os criadores do site? Os idealizadores, né? O Rodrigo foi o criador fisicamente do site, né? Mas os idealizadores somos nós três. Certo. E vocês, os três moram em Fortaleza, é isso? Não. Na verdade, só eu moro em Fortaleza, o Rodrigo é de Santa Catarina e o Bruno de São Paulo. Ah, bom, então o Liberzone não fica num lugar só, né? Vocês estão espalhados em 3 estados diferentes. Muito bem. Então, essa é a grande vantagem também, a gente poder realizar projetos fora do próprio site e a gente ter essa dispersão por todo o Brasil. Vocês têm tido um número de visitação enorme, cada dia mais interesse. Vocês atribuem esse sucesso até aqui do site ao que exatamente, Felipe, Bruno e Rodrigo? Olha, eu atribuo especialmente aos colunistas, né? Claro que existe um trabalho gráfico, existe um trabalho de divulgação, existe um trabalho de editorial, né? Porque a gente cria algumas determinadas pautas, mas fundamentalmente, se não fosse o talento de ter
escritores tão talentosos, alguns escritores que não estavam até então no centro das atenções, a gente não teria nada, né? Então você tem alguns nomes que alguns nomes conhecidos há muito tempo dentro do movimento liberal brasileiro, como Rafael Holtz, que no começo ajudou muito o próprio IMB, o Felipe Celeste. Você tem alguns nomes que desde o começo já estavam atuantes, né? O próprio Joel Pinheiro. Mas alguns nomes são gratas surpresas, como o Guilherme Traudi, como o Andrei, que acabou fazendo um hangout com o IMB recentemente sobre o Marco Civil. Você tem a Luciana Lopes, que é um nome antigo também, um nome que ajudou a construir o movimento libertário brasileiro. Mas eu diria que é isso. Eu acho que é a união de um bom grupo de colunistas ao segredo do site. E eu também acrescentaria os temas que a gente coloca. São temas mais cotidianos do que geralmente a gente vê até hoje. Então a gente fala bastante de cinema, né? De críticas de filme, focando no liberalismo, na mensagem da liberdade. A gente tem uma série de temas relacionados com o cotidiano que acaba virando mainstream, né? Que é a nossa ideia. A gente não quer ficar restrito ao público libertário, a gente quer mainstream. A abordagem pelo aspecto cultural, você tá falando, numa dimensão Exato, maior, eu acho que é uma coisa nova, né? Você tem uma discussão que não exige tanta formação acadêmica, assim, não exige uma bagagem muito grande. A gente tenta sempre descomplicar, fazer com que a pessoa que não está em volta naquele universo, provavelmente um público mais jovem, ele possa compreender, né, por que razão a liberdade é importante, né? Não basta ser apenas um discurso que é muito importante, né? Um discurso que think tanks que fizeram essa base toda até hoje, né? Sempre solidificaram o movimento libertário como o IMB faz como ninguém no Brasil. E a gente acabou tentando fazer uma adaptação para um público mais jovem, um público um pouco leigo nessas discussões, e contextualizar para ele não se sentir tão perdido. Assim. Concordo, é preciso ter as duas coisas, né? É preciso ter sites que façam essa produção de conteúdo, a divulgação de conteúdo mais teórico, e é preciso que haja site como o Liberzone que faça esse filtro, né, aplicando a teoria a aspectos culturais como o cinema que você mencionou. Bom, eu gostaria muito de destacar que a gente sempre teve o apoio do IMB. O Mises Brasil sempre apoiou o site desde o primeiro momento, especialmente na figura do Hélio. O logo está desde o primeiro dia no site, né, do IMB. Quem entra no Liberzone, lá embaixo, você tem o logo dos dois institutos que apoiaram desde o começo de uma forma irrestrita, que é o Mises Brasil e o Instituto Liberal do Nordeste, com o Rodrigo Saraiva Marinho. Rodrigo Saraiva Marinho, meu xará, e o Hélio Beltrão são os dois padrinhos do site. É bom deixar isso bem claro, bem destacado. Mas me diz uma coisa, vocês sentido um feedback, quer dizer, dessa proposta que vocês têm de fazer essa abordagem cultural das ideias da liberdade, vocês têm tido um feedback, seja no Facebook ou pelo site, de pessoas que estão fora desse movimento liberal, libertário, e que se aproximaram por conta desses textos? E se tiveram, que tipo de comentário ou de feedback vocês têm recebido? Eu percebo pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de informação, que começaram a acessar o Liberzone. Então, por exemplo, a gente tem alguns casos, alguns relatos de pessoas, de adolescentes na escola que estavam lendo, e parentes do Felipe Hermes, inclusive. Isso é muito interessante. Minha irmã chegou esses dias em casa e contou que um colega dela, de 15 anos, estava lendo o site no laboratório da escola. E quando você vê que você consegue transmitir o libertarianismo para um adolescente de 15 anos, você vê que isso é complementar. Futuramente ele vai acessar o IMB, vai desenvolver mais ideias. Mas você está ampliando o público de uma forma fantástica. Né? Sim, eu fui reconhecido outro dia no supermercado, na fila do supermercado, e a gente também recebe o retorno pela própria internet de pessoas que tiveram contato pela primeira vez com essas ideias pelo Liberzone, e isso é muito gratificante. O nosso ideal, é o que a gente quis fazer sendo realizado. Né? A gente está sabendo, inclusive, de grupos, faculdades que se reúnem, tem um grupo específico de história no interior de São Paulo, de liberais que se encontram semanalmente para discutir. Uma das pautas dos encontros é discutir os artigos da semana publicados no site. Isso é bom que se destaque, que a gente tem 80 dias, né? Menos de 100 dias no ar. Então, assim, você tem ainda muita coisa para melhorar, muita coisa para adicionar esse material e poder descobrir, entre aspas, um eu lírico ainda. Né? Você tem uma identidade ainda a construir. Como é uma ideia ainda recente, né? Você
É muito difícil você falar sobre liberalismo falando sobre o Homem-Aranha, por exemplo, né? Nem sempre você vai conseguir fazer algo que seja realmente original e que acrescente muita coisa ao debate, né? Você tem que encontrar o tom certo. Mas a gente acha que esse é o caminho, poder identificar, poder trazer uma identidade para o discurso e poder, a partir de discussões, não apenas culturais, mas tem uma discussão também política, uma discussão partidária, né? Para você tentar entender por que dá errado, né? Por que deveria ter, não continuar nesse caminho. E a gente arrisca também com outras. É bom também explicar que não é só apenas a coluna. A gente tem uma ideia que o Liberzone é uma espécie de código aberto. Então a gente hoje tem trabalho de um podcast também, podcast com uma temática diferente do podcast que faz escola como o do MB, que é um podcast um pouco mais voltado para uma discussão mais engraçada, né? Então as discussões um pouco mais voltado um pouco para uma discussão mais de comédia, né? Para um público mais jovem, que é o público do site. E também vídeos. Nós somos a primeira imprensa liberal presente no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, nesse ano. A gente produziu algumas entrevistas inclusive longas, com o Jeffrey Tucker, com o Gustavo Franco, com o Leandro Narlock e algumas outras gravações, outras coberturas que a gente pôde realizar lá, que até então não tínhamos nada, não estávamos presentes no local, gravando, filmando, não estávamos colocando a nossa pauta. A gente sempre lamentou muito o movimento liberal brasileiro, o lado de cá, né, longe da esquerda. Nós sempre lamentamos muito a ausência de uma outra parte para poder se fazer presente. E a ideia é que isso se repita cada vez mais, que a gente possa estar presente em outros eventos, em outras coberturas, com o crescimento natural da publicação, que a gente possa fazer um trabalho ainda mais jornalístico do dia a dia. É importante ressaltar que a gente fez isso e, modéstia à parte, foi de uma forma com muita qualidade. Você reparar nos nossos vídeos, a gente conseguiu pessoas que apoiassem a ideia. O Renato, por exemplo, o Renato Parede Alves, é um cara que trabalha na área há muito tempo, então não foi uma coisa sem planejamento. Isso que também deixou a gente com bastante orgulhoso, e por isso que eu acho que vai dar certo, e nós achamos que vai dar certo, porque a gente não está fazendo uma coisa sem planejamento, isso é planejado. Então eu acho que isso é muito importante também ressaltar. A gente vê muita gente apaixonada, sabe? Muita gente encantada com a ideia da liberdade, queria se sentir útil de alguma maneira, queria poder contribuir mais, né? E acho que sim, a gente conseguiu reunir uma equipe boa até agora, e o Renato Paredes é um desses nomes. Trabalha com produção de audiovisual, trabalha numa produtora, e acabou também agora sendo parte do nosso grupo e cuidando também da parte de vídeo. Muito bom, os vídeos ficaram muito bem feitos, parabéns. Obrigado. Bom, de onde parte a maior parte da visitação do site? É do Facebook? É pelo Google? Vocês têm essa informação? Hoje a maior parte da divulgação é feita pelo Facebook, né? Então o grande número de acessos ainda é pelo Facebook ou pelo Twitter, né? A ideia é que com o futuro, com mais tempo passando, você tem várias perspectivas de uma indexação mais antiga no Google, acaba fazendo uma pontuação maior, né, de possibilidade de acessarem esse conteúdo pelo Google no futuro. Mas hoje o nosso grande nicho está ali no público que está na rede social, o público que através da rede social vê alguém compartilhando e acaba viralizando alguns assuntos e acaba acessando o site a partir daí. Mas a impressão que eu tenho é que se o Google se mantiver como está hoje, com a qualidade, com o interesse das pessoas, vai ser difícil concorrer em termos de divulgação e depois atração de tráfego, né? É uma ferramenta bastante útil. Todo mundo que eu converso, inclusive para mim, tanto o podcast quanto para o meu blog, o Facebook se transformou numa ferramenta fantástica. Aquilo que era para ser uma rede social no sentido mais estrito acabou sendo uma rede social com S maiúsculo, né? Sim. Eu conheci o Instituto Mises Brasil pelo Google, né, na época, mas o Instituto Mises Brasil faz um trabalho longo, um trabalho magnífico, que é exemplo pra gente, né? Nós nos consideramos filhos do trabalho desempenhado por você, pelos Quiocas, pelo Bira, pelo Hélio, pelo Leandro, e felizmente a gente também conta com o apoio de vocês, apoio para dar algum tipo de direcionamento, algumas questões mais editoriais e tal, e felizmente vem dando certo. Inclusive, um dos motivos da gente não ter seguido nessa linha do MB é porque não tem como concorrer, né? Vocês fazem o trabalho já, e a gente foge disso, tenta inovar,
para conseguir um outro espaço, né? Eu acho que foi a decisão mais sábia que vocês tiveram, porque vocês acabaram entrando numa área que não estava sendo muito bem explorada, ou não explorada da forma profissional que deveria, e vocês passam a ter a desenvolver um valioso trabalho complementar. E eu fico feliz que vocês não tenham decidido ir por essa área, repetir o modelo do EMB e terem decidido criar o Liberzone, porque nós, leitores, ganhamos um site fantástico com uma abordagem que era extremamente necessária. Fico feliz em poder complementar essa história também, e a gente espera que seja só o começo. É até bom deixar bem claro, Bruno, que é muito difícil manter essa estrutura no ar. Quando você vai gravar vídeos, por exemplo, você precisa de qualidade de áudio, qualidade de vídeo. A gente não pode se contentar em fazer um trabalho simplesmente por fazer, né? E a mesma coisa, você acaba tendo gastos, né? E é bom deixar bem claro que o espaço no site, a gente precisa de doações. Assim como o MB tem um espaço de doação, né, se alguém tiver interesse em ajudar, entre no nosso site, colabore, porque é um investimento para o movimento liberal brasileiro, para complementar aquilo que o MB e outros projetos já fazem há tanto tempo. Um projeto tão novo e espero que dê certo. E é muito importante poder contar com a ajuda do pessoal. Eu acho muito importante também a gente ressaltar o nosso lado empreendedor, né? A gente não quer ser só um site, a gente quer fazer empreendedorismo dentro do libertarianismo. Que a gente acredita nisso, a gente acredita em mercado, né? Essa é a nossa base. A gente acredita que o mercado traz o que as pessoas precisam. E a gente quer fazer empreendedorismo dentro do site. Então a gente busca essa inovação também por esse lado empreendedor nosso. O Rodrigo, ele sempre cobra muito da gente, né? Profissionalismo. Nós não podemos errar. Por quê? Porque a gente busca ser mais do que um hobby, né? A gente quer realmente essa profissionalização, a gente quer realmente ser empreendedor dentro do libertarianismo. Tá, e o modelo de negócios que vocês certamente já têm ou estão desenvolvendo? Além das doações, vocês pretendem captar dinheiro, ou ganhar dinheiro, ou fazer dinheiro de uma outra forma? Como é que vocês estão pensando isso? O modelo é um anúncio, né? Evidentemente o anúncio ele vai exigir que a gente entre dentro, né? Estejamos inseridos dentro do mercado publicitário para poder trabalhar com anúncio. Você tem uma empresa que tem interesse em ter o nosso perfil, nosso público, com os nossos acessos, a nossa audiência, e anuncia no site. Essa é a perspectiva para o próximo passo, né, da página. E é um modelo que talvez algumas pessoas se assustem. Por que uma empresa iria anunciar num site com foco liberal? O nosso modelo ele é baseado no tipo de público que a gente atrai, né? Então a gente tem um público específico, um público que lê, um público que se interessa, que interage com o site. E a gente tem outras ações também, que a gente ainda não pode falar agora, mas a gente espera um dia que você volte a nos chamar para a gente falar dessas ações também, que a gente espera trazer essas inovações logo mais, né, Rodrigo? Exato. Um comentário que você fez no início que me chamou a atenção, né? Por que uma empresa decidiria investir num site libertário? A nossa situação cultural / empreendedora é tão maluca que a gente ainda tem na cabeça, o que é um dado da realidade, empresas que supostamente se recusariam a investir num site que defende a iniciativa privada, né? Exato. E eu espero que o trabalho do IMB, o trabalho de vocês aí no médio e longo prazo mude isso e as empresas decidam efetivamente anunciar em sites e publicações que defendam as liberdades de uma forma geral e a liberdade de mercado de forma particular e não deem dinheiro para que esse monte de publicação que atua contra o mercado. Eu acho que isso faz parte do processo de amadurecimento do movimento liberal brasileiro, né? Você poder ter a perspectiva de assalariar o colunista, de você poder pagar para o colunista escrever, é necessário, é fundamental. Você não tem um crescimento tão amplo intelectual se você não tem essa perspectiva, né, de pagar para o cara poder escrever, porque é um profissional da escrita, é um profissional do jornalismo, muitas vezes, e ele precisa ser pago por isso, né? Evidentemente essa não é a nossa realidade agora, a realidade não só do nosso site, mas do movimento liberal como um todo, são pouquíssimas pessoas que têm essa perspectiva, têm essa possibilidade de receber dinheiro, mas eu acho que isso é inevitável, mano.
Mas eu acho que por isso que a gente busca mais a identidade como mídia, cada vez mais chegar próximo da identidade como mídia, do que como um instituto, né? Porque como instituto, você tem que seguir alguns modelos, você não pode fazer algumas coisas que como mídia você já pode arriscar fazer. Então, por exemplo, a atração de público, um site de mídia que atrai 70 dias 1 milhão de pessoas, de leitores, é diferente de uma atração de um instituto, porque o instituto, ele tem aquele foco, né? Formação, né? O instituto cuida da formação, então você não tem como fazer esse trabalho de mídia se você não tem um trabalho intelectual por trás. Se você não tem um trabalho de Mises por trás, para complementar, seja com material diário de artigos, seja com publicação de livros ou discussões como o do podcast, para você poder aprimorar os colunistas, aprimorar a linha editorial do site, você não tem como oferecer uma mídia para um público mais que vai chegar no Mises Brasil e vai falar, eu nunca ouvi falar disso, nunca tive acesso a isso, não tenho muito conhecimento em economia, não tenho muito conhecimento em filosofia, não sei, né? Aquele público que olha e fala, não sei o que é isso, fala austríaca, né? Acaba tendo um primeiro contato a partir de uma obra que ele já conhece, contextualizada para o universo dele, e que faz com que ele se interesse em futuramente entrar no MB e nos outros sites do movimento liberal libertário brasileiro. Em termos de audiência, quais foram os artigos mais lidos, mais visitados até agora no site? Então, a gente tem a perspectiva de fazer dinâmicas de humor e dinâmicas de discussões partidárias, né? Então você tem também alguns artigos que acabam discutindo o liberalismo numa perspectiva partidária, uma perspectiva do dia a dia real. Então, a gente tem 2 artigos que foram muito bem visitados. Um artigo, particularmente eu escrevi, teve mais de 80 mil visualizações, que foi um artigo reunindo algumas pérolas da presidente Dilma Rousseff, a nossa presidente. E a gente teve alguns artigos, o Marco Civil foi um artigo muito bom, né, do Andrei. Outro artigo, a gente tem um artigo do Rafael Mora de Vasconcelos com dicas de que você está se tornando um liberal, que foi realmente muito bem visitado, e um artigo do Guilherme Traudi também, falando 10 razões para as pessoas não votarem na Dilma. Foi um artigo muito compartilhado nas redes sociais, em diversos lugares, né? E acaba acontecendo porque a pessoa tem um interesse numa discussão muitas vezes partidária, aquela discussão efêmera, aquela discussão que acaba ali no voto, que acaba na visão do político da Dilma, do Aécio, do Eduardo Campos, e ele vai entrar num artigo que fala sobre isso, mas que fala sobre isso numa perspectiva liberal que acaba interessando ele a descobrir outro universo, né? Acaba sendo um chamativo. A gente tem bastante retorno também com temas relacionados à cultura. Então, por exemplo, o Adriel sempre está trazendo textos falando sobre séries, sobre a visão liberal. A gente tem as pessoas que formam essa coluna falando sobre música, sobre filmes. Então, essa coluna também traz bastante retorno, porque é uma coluna que especificamente está inserida no contexto das pessoas. A Luciana Lopes, por exemplo, ela escreveu um artigo logo no início do site sobre House of Cards, né? Muito bom artigo, de fato. E gerou muitos acessos, logo no início, as pessoas interessadas na série acabaram descobrindo. No caso dela, ela fez uma discussão mais voltada para public choice, né? Você ter 10 mil leitores em um artigo em menos de 3 dias foi algo fantástico também pra gente. E a gente tem o Guilherme também falando de filmes que a gente nunca esperava ver alguém falando de um lado liberal, por exemplo, Homem-Aranha, como o Rodrigo citou, que o Guilherme, o outro Guilherme, ele escreveu. E é bom destacar a Tatiana também, né? Escrevendo sobre saúde. A Tatiana, que recentemente foi entrevistada, foi participante do podcast do MB, que está na nossa equipe. É muito difícil. Eu costumo dizer para ela que é a parte mais difícil do site, né? Saúde ainda existe um mito, né? O mercado parece que ele é sujo para falar de saúde, ele serve para tudo. Ele consegue resolver a escassez das outras áreas, mas na saúde não, né? Ninguém mexe na saúde. E aí ela consegue desbravar. É muito complicado porque ela é médica, né? Então tem uma certa pressão do próprio meio que ela vive, mas ela desenvolve isso com maestria. Como é que é a divisão de trabalho no site entre vocês três? O que cada um faz? De que forma que vocês se organizam aí para trabalhar? O Rodrigo, ele é o editor do site, ele é o cara que tem mais trabalho, né? Ele fica o dia inteiro editando o site,
ele posta os artigos, ele faz algumas correções, ele mexe na fanpage também e nas redes sociais. O Hermes, ele é o nosso cara da divulgação, né? Então todo esse retorno que a gente tem, grande parte é devido à divulgação que o Felipe Hermes faz. Ele tá começando a formar uma equipe para fazer essa divulgação no Facebook, em outros lugares. E eu não faço nada, brincadeira. Eu edito podcast, mas eu sou o cara que menos trabalha mesmo, né? E a gente tem o conselheiro. É o conselheiro. Não, eu faço algumas outras atividades de suporte, mas o Rodrigo e o Hermes, eles são os dois caras que trabalham, que põem realmente a mão na massa. Eu tenho alguns trabalhos mais esporádicos, por exemplo, a gente tem o podcast, né? Que a gente tem um segundo podcast libertário, o segundo melhor podcast libertário, com o Bruno apresentando, né? O primeiro é de vocês. E aí eu tenho esse trabalho esporádico, mas quem realmente põe a mão na massa é o Rodrigo e o Hermes. Eu acho que o trabalho, a gente não é nada sem esse, é importante destacar isso, sem o trabalho da equipe, né? Então, às vezes a gente tenta discutir algumas pautas específicas, né? A gente faz uma linguagem mais BuzzFeed, para quem acessou o site, às vezes fica percebendo que é mais fácil você discutir com algumas listas específicas, né? Então a pessoa entra, por exemplo, a gente está publicando um artigo sobre House of Cards, como eu citei do Luciano, e você tem 5 razões, né, para discussões políticas em House of Cards, que é mais fácil. Então a gente tenta às vezes acrescentar alguma pauta específica, alguma direção editorial, mas o trabalho dos colunistas, né, a gente pode ficar aqui citando o Valdenor, a gente pode citar o Felipe Celeste, o André Moreira, o Matheus Maciel, que escreve de uma maneira que particularmente eu considero fantástica, que ele escreve sobre economia de uma maneira descomplicada, né? É uma coisa muito difícil, e ele tem é um talento, né, você poder publicar sobre economias, fazendo com que pessoas que são leigas possam compreender de uma maneira tão facilmente. E além dos nossos economistas internacionais, a gente tem, né, o Gabriel Salas lá na Venezuela, então o pau estava quebrando na Venezuela com o Maduro, com a ditadura lá, e ele escrevendo pra gente de uma perspectiva libertária, né? Escrevendo artigos exclusivos para o Brasil. Eu acho que, complementando o que o Rodrigo falou sobre listas, aqui no Brasil a gente tem uma experiência muito boa, que é o livro mais conhecido como introdução ao libertarianismo, é o livro do Mises chamado As 6 Lições. Se toda a nossa experiência de lista pudesse ser resumida, seria baseada nesse trabalho que o Donald Stewart fez na tradução desse livro. Como é que vocês conheceram as ideias da liberdade? Que ano que foi? Se foi apresentado por alguém? Se foi numa pesquisa por conta de algum trabalho? Enfim, como é que é a história de cada um de vocês? Quem tá falando aqui é o Bruno, tá? Eu já parei várias vezes tentando descobrir quando é que eu me tornei liberal. Mas eu posso dizer que a primeira vez que eu realmente tomei uma lição de liberdade foi quando eu era muito pequeno, devia ter uns 4, 5 anos, eu perguntei pra minha mãe o que era comunismo. E ela, tentando explicar para uma criança, ela falou que comunismo é quando você nasce e não é você que escolhe o que você vai fazer. É o governo que escolhe o que você vai fazer. Assim, não tá tão correto, mas assim, naquele momento eu tomei aversão a qualquer ideia totalitária de esquerda. E eu me envolvi na igreja, né? Eu era católico, eu sempre tive envolvido com a igreja. E lá, se você parar para pensar, a religião, principalmente a cristã, ela tem as lições de liberdade, de livre-arbítrio, e eu realmente não me lembro o primeiro momento que eu me vi como liberal. Eu sei que eu li um livro, A Volta do Idiota Latino-Americano, e eu conheci o trabalho liberal através desse livro, mas as ideias eu acho que eu sempre tive, desde criança. Mas esse livro, ele indica alguns outros livros, como alguns do Mises, e através desse livro eu tive acesso a uma outra literatura, né? E acabei me envolvendo em algumas discussões na internet, e conheci o MB, e cheguei onde eu tô aqui. E isso foi quando? Quando é que você leu esse livro? Devem fazer alguma coisa perto de 9, 8 anos. Certo. Vamos lá, Felipe, Rodrigo? A minha experiência não foi tão legal, Bruno, porque eu passei 3 anos militando pelo PSOL, né? Então, quando eu tive minhas férias no Rio Grande do Sul, em 2009, eu cheguei aí na biblioteca da PUC e procurei por um livro de economia. Estava entrando na faculdade naquele ano, e o primeiro livro de economia que eu encontrei foi Hayek. Eu acho que Hayek me ajudou a perder toda a minha fé de militante com o livro Caminho da Servidão. Em seguida eu conheci Mises,
E conheci também o grupo Dragão do Mar aqui em Fortaleza. O pessoal lá da Faculdade de Economia já era um pessoal bem ativo na ideia do liberalismo, né? Inclusive organizavam palestras, como a que você veio em 2009, 2010. E justamente numa palestra dessa eu acabei me assumindo como libertário, em 2010. Hayek contra o pessoal, muito bem. Mas você teve uma participação muito importante também, Bruno. Por isso que eu agradeço muito de participar do programa. Não, imagina, prazer é todo meu. Rodrigo? Eu tive um caminho, entre aspas, parecido com o do Hermes, mas não através dessa esquerda tão radical, mas uma esquerda um pouco mais... Aqui no Brasil é tratado como neoliberal, né? Que é o PSDB. Eu, há alguns anos atrás, há muito tempo atrás, que talvez seja até seja um segredo, uma novidade para o próprio Bruno Galizia, mas eu participei durante acho que de 2 meses, não cheguei a isso, do partido, e eu fiquei realmente extremamente decepcionado, sabe? Assim, acabei me dando conta de que não havia diferença alguma, né, entre aquilo que o partido mais radical como o PT, ou o PSDB, ou o PMDB, eu não me senti realmente dentro de algo que eu pudesse gostar do que eu estava fazendo lá dentro, né, como militante. Eu nem posso me dizer que virei militante porque durei quase nada lá dentro. Entrei em desgosto. E eu resolvi entender o que estava acontecendo de errado, por que eu tinha uma visão tão diferente daquilo, e por que nenhum partido acabava me representando, né? E eu descobri que nenhum partido iria me representar de fato, que não tinha possibilidade não tinha aquela compreensão de que a política partidária não iria resolver. Ou pelo menos não iria ser suficiente, né, 100%. Mas aí eu entrei, é até engraçado falar isso, mas um documentarista de esquerda lançou um documentário sobre a Ayn Rand, há muitos anos atrás, né, e pela BBC. E eu acabei descobrindo a Ayn Rand, me encantei com o discurso dela no primeiro momento, apesar de ter hoje as minhas diferenças, mas eu acabei me encantando com o discurso dela no primeiro momento e fui procurar maiores informações. Isso foi em final de 2010, e acabei conhecendo o IMB, conhecendo o Mises, o Hayek e outros escritores da escola austríaca. Os liberais clássicos, e claro, a gente já acaba tendo um contato muito maior, né? Infelizmente, nos fala muito pouco da escola austríaca, de escritores tão fundamentais para a economia como o Hayek, o Mises e o Rothbard, e acabei conhecendo muito o IMB, que acho que o IMB acaba sendo, de certa forma, a base na nossa formação, acaba auxiliando muito na formação, não só de nós três, mas dos restantes de outros colunistas que escrevem para a página. E isso foi em que ano? Quando é que você Final de 2010, mais ou menos, começo de 2011. A gente tinha dois ex-esquerdistas que foram salvos, né? Eu sou o único puro que ainda vou merecer entrar no céu. Eu nem digo que eu era esquerdista, mas... eu nem digo que eu era esquerdista, eu só... Né? É engraçado que a gente tem a compreensão, às vezes, distante desse universo, que o PSDB não é de esquerda, né? É uma ideia muito falha, é muito errada, né? O PT fez um trabalho muito eficiente de divulgação de que o PSDB era de direita, né? Parte da população acreditou. Eu era um desses. Bom, então você que é esquerdista, está escutando esse podcast, venha para o lado da força, né, da luz. O Felipe Hermes está aí para provar que ainda tem salvação. Exatamente. Confia em Hayek, vai. Bom, Rodrigo, Felipe, Bruno, parabéns pelo trabalho de vocês no Liberzone. Sou fã do site, leitor regular. E muitíssimo obrigado por essa entrevista. A gente que agradece. Bruno. Obrigado, Bruno. A gente que agradece. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.